Bom dia, paz do Senhor para todas. Começando mais uma semana na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Vamos orar, né? Pai, nesta manhã nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Queremos adentrar no Santo do Santo, Pai. Queremos adentrar, Senhor, no lugar santíssimo. Queremos, ó Pai, estar diante da Tua face. Oh Pai, ainda não podemos estar face a face como gostaríamos, mas estamos na Tua presença, sentimos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Que seja uma semana de crescimento, Pai, que o Teu nome cresça nas nossas vidas, que o Teu nome seja visto em nós e através de nós. Pai, que o bom cheiro de Cristo seja sentido por onde quer que nós passarmos, Senhor. Deus, que a gente venha crescer cada dia na Tua presença. Não para que os homens nos vejam, mas para que eles vejam a Ti. Ah, Senhor, que nós sejamos o Evangelho vivo, vivido, Senhor, praticado em cima dessa terra. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas necessidades. Eu fico imaginando, Deus, Estevão sendo morto. Mas ele estava num estado de alegria, de euforia tão grande, porque estava contemplando a Tua glória, o Teu poder. E eu creio, Pai, quem estava olhando para ele não estava vendo ele, mas vendo a Tua glória. Deus, até na morte o Senhor se manifesta. Até, Senhor, aleluia, onde não tem mais vida, o Senhor se manifesta. Porque o Senhor cuida em todos os detalhes, em todos os momentos, em todos os lugares, Senhor. Deus, nós Te louvamos nesta manhã, nós Te engrandecemos pela Tua fidelidade, pelo entendimento, Senhor, que nós não estamos sós, que o Senhor está conosco, que em meio às guerras, às lutas, às batalhas, em meio às afrontas, às aflições, Pai, o Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Então, nesta manhã, Pai, abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, aleluia, os olhos do nosso entendimento. E fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco, nos ensina, nos capacita, nos conduz, nos direciona. Deus, eu quero colocar tudo diante de Ti, Pai. Leva nesta manhã uma bênção de paz, uma bênção de prosperidade sobre a vida das Tuas filhas, sobre cada lar aqui representado, cada família, Senhor. Leve, Senhor, leve a Sua paz, Aramash, Oramanai. Que nesta manhã, Senhor, haja paz, Arabasto, Oramanai, dentro dos nossos lares, Pai, dentro do nosso ser. Dai-nos um dia de vitória, uma semana abençoada, Pai. Sê conosco em tudo que formos fazer em Teu nome. Esse é o meu clamor desta manhã. E é em nome de Jesus que nós clamamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Aleluia. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como Tu? Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti.
Salmo 89, versículo 8. Medite sobre as realizações de Deus. Ele não tolera o nosso pecado, nem compromete o seu padrão. Ele não ignora a nossa rebelião, nem relaxa com suas exigências. Em vez de ignorar o nosso pecado, ele assume e, incrivelmente, condena a si mesmo. Ele o assume e, incrivelmente, condena a si mesmo. A santidade de Deus é honrada. O nosso pecado é punido e nós somos redimidos. Deus faz o que não podemos fazer para que possamos ser o que não ousamos sonhar, perfeitos diante de Deus, nas garras da graça. Então, isso é maravilhoso, porque a palavra diz que Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades e transgressões, mas Ele retribui conforme a sua misericórdia. E aí a gente fica pensando, né, irmãs? Como nós somos imperfeitos e falhos e fracos, mas Ele está todo dia, toda hora, nos justificando, colocando a sua santidade em nós, porque Ele está sempre nos ajudando a estar de pé, a vencer, a ser melhor, a sermos outras pessoas, né? E isso é maravilhoso. Glória a Deus. E aí a gente olha para trás e vê o quanto a gente já caminhou, né? Na presença do Senhor. O quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Alguns mais rápidos, outros mais devagar. Mas Deus vai fazendo, porque Ele é bom. Amém? Nosso estudo hoje está no livro de Neemias, no capítulo 6, do versículo 1 ao capítulo 7, versículo 73. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Então, a partir do capítulo 6, vai falar os muros reconstruídos, né? E no capítulo 7 vai falar da lista dos exilados. Então vamos lá. Neemias 6:1 diz assim: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu, pois, que ouvindo Sambalate, Tobias e Gésem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gésem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço uma carta aberta nas suas mãos, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gésem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventa, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo:
as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Então, olha só, Neemias tinha construído o muro, no muro não havia mais brecha, né? O muro estava já em pé, sem brecha. Faltava colocar as portas. E os três começaram a querer aterrorizar Neemias. E qual era a conversa? A conversa é o seguinte: a gente vai espalhar a mentira de que agora que os muros estão construídos, você vai se proclamar rei em Judá. Ou seja, o rei vai ouvir isso e vai vir aqui. Então, às vezes, a vida da gente, ela não é diferente daquilo que está escrito na palavra. Às vezes você está fazendo uma obra, ou você está fazendo algo para o céu, para o reino, para que o nome do Senhor seja expandido, e alguém vem e diz assim: olha lá, está querendo aparecer, olha lá, está querendo se proclamar, está querendo dizer que faz, que pode e tal. E as pessoas começam a falar de você coisas que não são verdade. Porque o único que sonda o nosso coração, a nossa mente, é o Senhor. E Ele sabe qual é a intenção do coração. Mas uma coisa eu digo com certeza: quando Deus vê em nós um coração puro, quando Deus vê em nós uma motivação certa, não há nada que possa impedir aquilo que Deus está fazendo. Mas o inimigo, ele vai sempre se levantar. É por isso que pessoas se levantam para falar de nós. É por isso que pessoas se levantam para denigrir a nossa imagem. Muitas vezes usando coisas lá do passado, coisas que já foram perdoadas, coisas que já foram esquecidas, coisas que não vigoram mais nos dias de hoje, que não fazemos mais. Então, muitas vezes, isso vai acontecer na sua e na minha vida. E nós precisamos estar atentos. Porque Neemias vai dizer o quê? Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra. Lembra da passagem de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, se eu não me engano? Aquela moça, ela falava: eis aí um homem de Deus, proclamando a verdade. Era mentira? Não, era verdade. Mas quem que estava dizendo aquilo? Era o inimigo. Então, qual era a intenção? A intenção dele era glorificar Paulo? A intenção dele era exaltar Paulo? Ou era denegrir a sua imagem? Ou era fazer com que Paulo parecesse maior do que Cristo? Porque tem disso também, irmão. Tem disso também. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa para o Senhor e o nome do Senhor está sendo glorificado, e aí a coisa vai se expandindo e vai crescendo, e alguém quer fazer parecer que é você que está fazendo, que é você, e não sou eu, não é você. Nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder. Se fazemos alguma coisa, é no nome dele, é por ele, é para ele. E sem ele, nada do que foi feito se faria. Então, muitas vezes, tem muito Tobias, tem muito Sambalate na terra. Tem muita gente querendo denegrir aquilo que nós estamos fazendo. E aí eu vou entristecer e vou parar porque estão falando de mim? Não, nós estamos fazendo uma grande obra. Nós não podemos parar. Se você ajudar um, já é maravilhoso. Porque uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Então não pare.
continue fazendo, continue, porque uma coisa é certa, o inimigo, ele não pode parar o que Deus começou. Coloque isso na sua cabeça. Ele não pode impedir as promessas de Deus se cumprir na tua e na minha vida. Ele não tem esse poder. Então o que ele faz, irmã? Ele me convence, ele te convence a parar. E quando a gente para, Deus não nos obriga a continuar. Deus não vai nos forçar a fazer o que não queremos. E aí a obra está paralisada. Neemias construiu os muros. Os muros estavam já sem brecha. Mas se ele parasse para derrubar os muros, era fácil. Não tinha portas. As portas ainda não estavam colocadas. A obra ainda não estava acabada. Consegue entender por que você não pode parar? Não pode parar de orar. Não pode parar de ensinar. Não pode parar de proclamar o evangelho, porque a obra ainda não está concluída na tua casa, a obra não está concluída na tua família, a obra não está concluída em você. Não podemos parar, independente da dificuldade que estamos passando, da diversidade que se levantou, do mar está revolto, da tempestade que veio. Nós não podemos parar, porque a ordem é: passemos para o outro lado. Você vai chegar do outro lado. Deus vai concluir aquilo que começou na minha e na tua vida. Quando, irmã? Quando nós não pararmos. Porque Apocalipse vai dizer que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo, ele sentará no trono, ele alcançará a coroa, ele alcançará um novo nome, ele comerá do maná escondido, ele vai alcançar tudo aquilo que Deus determinou. Então não pensa que o inimigo pode parar, ele não tem poder para isso. Mas ele pode te convencer. O poder dele é de convencimento. O poder dele é ilusório. O poder dele é enfraquecedor. Não sei se você consegue entender isso. Ah, irmã, mas está difícil, mas não pare. Não dá para andar, se arraste. Não dá para correr, ande. Só não pare, não pare. Continue. Continue. Porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que determinou na minha e na tua vida. A fidelidade de Deus é maravilhosa, é soberana, é graça sobre graça. Andarastura manai. É poder na tua vida, Rebastura manai. Ai, mamãe, está difícil. Então pede ajuda. Pede ajuda em oração. Irmãs, não estou conseguindo. Lembra, Moisés não estava mais conseguindo levantar os braços. As forças dele estavam no fim. Mas ali tinha um ali tinha um Arão, para segurar nos braços dele e mantê-lo em pé, para que Israel continuasse vencendo a guerra. Deus vai sempre levantar um e um Arão para segurar os teus braços de pé, as tuas mãos estendidas, para que a guerra continue sendo vencida até o fim. Versículo 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaias, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus,
ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E uma mulher como você fugiria? Abandonaria tudo? Olha por quanto você já andou. Olha quanto você já venceu. Olha quanto tempo você já está nessa guerra e continua vencendo. Olha Deus abrindo porta. Olha Deus dando vitória. Olha Deus respondendo a oração, Aramachura Manai. Você vai fugir? Você fugiria? Você é das que abandona e começa tudo de novo? Porque prova que não se passa, ela é repetida. Prova que nós não passamos, que nós não vencemos, que nós não aprovamos, vai ser repetida. E aí? A decisão está nas nossas mãos. O poder de decidir está em nós. Não está nas mãos de Satanás. Não está nas garras do inferno. Ah, mas o inimigo, que inimigo? Maior é o que está conosco. Nós temos um general. Nós temos um que está na nossa frente. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate subornaram. Para isso, o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me inflamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Ou seja, veio os profetas para fazer ele pecar. Porque esses profetas tinham sido subornados. Ah, isso acontece com certeza. Larga tudo. Esse homem não te merece. Bota esse filho para fora. Chuta esse balde. Procura outra igreja. Vai fazer outra coisa. Vai viver. Os anos estão passando. Você está envelhecendo. Vai ficar a vida toda nessa? Quantas profecias você tem recebido que não vem da parte do Senhor? Porque Deus nunca vai te dizer, larga tudo. Deus nunca vai te dizer, abandona tudo. Deus nunca vai te dizer, chuta esse balde. Deus vai te dizer sempre, esforça-te, tem bom ânimo, e eu te ajudarei. Eu te ajudo com a destra da minha justiça. Não desista, não temas, não se preocupe, descansa. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Descansa. Não é desiste, chuta, larga. Não. Deus é Deus. Ele sabe até onde você suporta. Você acha que não aguenta mais, mas ele sabe até onde pode ir.
Consegue entender isso? Você consegue entender isso? Então é sobre isso. E aí, a indução era para fazer o quê? É para fazer Neemias pecar. Por quê? Porque a única coisa que afasta Deus de nós é o pecado. É a única coisa. E aí, se Deus se afasta de nós, nós estamos sozinhos. Mas enquanto Ele está conosco, enquanto estamos de pé, enquanto estamos debaixo da tua vontade, Ele está dizendo: eu sou contigo, eu te ajudo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na tua vida, na tua casa, na tua família, no meio dos teus filhos, no teu negócio, na tua saúde. Ei, ainda que esteja morto, viverá. Narabassura manaia. Ainda, aleluia, que digam já fede dele, ainda que digam não tem mais solução, aleluia, ele diz, ainda que esteja morto, viverá, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Versículo 15, e acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Foram 52 dias de uma batalha acirrada, de uma batalha ferrenha, uma batalha contra os inimigos, contra o inferno, uma batalha em que pessoas que eram para estar ali para dar uma força, estavam ali para profetizar mentira, estavam ali compradas pelo inimigo. É isso. Ah, mas é meu irmão, é meu primo. Ah, mas é minha mãe, é meu pai, é meu marido. Não interessa. Se não passa no crivo da palavra, não é Deus que está falando. Não é Deus. Coloca isso na tua cabeça. Deus nunca vai te dizer desista. Ele vai dizer tome uma decisão. Se você decidir prosseguir, eu vou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esta é a palavra. E sucedeu, versículo 16, que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Eles vão ver. Eles vão ver. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhes ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Né? Estão escrevendo nas redes sociais, que hoje não se manda mais carta. Mas tem aqueles bilhetinhos do cão no WhatsApp, nas redes sociais, tem aquelas futucadinhas, né? Aquelas indiretas, diretamente falando contigo. Tem aqueles negócio em cima do púlpito que vem do inferno. Mas está em cima do púlpito, irmã, não vem do céu, depende. Se quem está em cima do púlpito é do céu, vem do céu. Se quem está em cima do púlpito é do inferno, vem do inferno. Fala, Deus. Vem do inferno. Porque o púlpito é de Deus. O problema é quem está subindo nele. Aleluia. Ah, mas Deus permite? Permite. Porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. E aí você vai ver o que acontece.
É sobre isso, crente. Ah, mas veio da boca de fulano. Nossa, falou, eu tenho certeza que aquela palavra era para mim. Você pegou? Porque eu não pego. Eu largo lá. Porcaria eu não trago para casa. Imundícia eu não trago para casa. Eu deixo lá. Aonde eu ouvi, fique lá. Ou você está trazendo lixo para casa? Nós temos que pensar. Depois a casa da gente está contaminada, aí a gente não sabe por quê. O que aconteceu? Aconteceu que você trouxe imundícia para casa? Trouxe rato podre, morto. Trouxe comida estragada. Tu trouxe o que não era para trazer. Deixa lá mesmo. Deixa a oferenda do cão lá. Deixa lá. Não importa onde foi. Ai, irmã, mas não tem mais, irmãos. É bíblico. Quando Deus mostra para Ezequiel, ele dá uma visão para Ezequiel. E ele mostra os sacerdotes adorando dentro do templo o Deus Sol. Ele mostrou. Estava onde? Dentro do templo. E por que você se escandaliza que está em cima do púlpito? Por que você escandaliza? Eu ouvi a profecia lá da Cristina Maranhão, Deus dizendo que até o final do ano ele vai desmascarar muitos. Ele vai tirar máscaras de muito. E você acha que esses muito é gente pequena, que nem eu e você? É membro de banco? É quem está lutando para ficar em pé? É quem está lutando para pregar o evangelho? Não, filho. É quem já se corrompeu, que não sente mais as dores de parto. É quem já está anestesiado, cauterizado pelo inferno. São esses. Não se iluda. Não se iluda. E as abominações estão dentro do templo. Ah, então não vou mais para a igreja. Não, você vai sim. Você vai pedir direção a Deus e vai para uma igreja reunir. Porque nós somos um corpo. Porque há uma igreja dentro da igreja. Há um remanescente do céu. Há uma igreja santa, pura, sem mancha, sem ruga, sem mácula, que vai ouvir o soar da trombeta. E nós temos que estar ali, dando força um para o outro, ajudando um ao outro, carregando as cargas um do outro. É sobre isso. Não é sobre você, é sobre o corpo de Cristo, é sobre a obra de Deus que está sobre a terra. A igreja primitiva não passou por isso? É claro que passou. Jesus não passou por isso? É claro que passou. Judas estava ali no meio dos 12. O cão vai estar sempre no meio. Sempre. Ele estava ali no Éden. Ele estava ali na ceia, na última ceia. Ele estava ali. E ele está dentro da igreja. Ou você acha que ele fica lá fora enquanto você entra? Ele compareceu diante da reunião de Deus para falar de Jó. Acorda, crente! Acorda! Quando os filhos de Deus vieram se reunir na presença do Todo-Poderoso, veio também Satanás. Aí você acha que no lugar onde você congrega, todo mundo é santo. Você está vivendo em que país? No mundo de Oz? No reino da Frozen? Pelo amor de Deus, crente. Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia.
Satanás sempre esteve onde Deus está. Sempre. E Deus permite. Deus permite. Por quê? Porque Ele quer nos provar quem é você na fila do pão. Você está olhando para Cristo ou você está olhando para os homens? Você está firmado, construindo a sua casa na rocha ou na areia? É sobre isso, crente. É sobre isso. Mas eu quero te dar uma notícia. Ele dá discernimento. Ele dá sabedoria. Ele dá graça. O Espírito Santo que habita em vós não te deixa nem confundido, nem enganado na terra. Confia no que está em você. Confia no que está falando contigo. Confia naquele que diz vigia. Naquele que diz, pesa essas palavras. Consulta na palavra. Ele está ali o tempo todo. Você só vai ficar enganado se você quiser. Vamos lá. Capítulo 7. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu mais que depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. Então agora a gente vai ler aqueles nomes maravilhosos. E vamos ler. Mas deixa eu te falar um negócio. Deus colocou no coração dele que tinha que botar guarda. Porque tem crente que ele acha que ele é super-homem. Ele é a Mulher Maravilha. Ele recebe tudo no peito e tá tudo certo. Não tá. É para montar guarda. É para vigiar. É para estar em alerta. É para estar o tempo inteiro em oração, clamando e colocando diante de Deus. Viu? Então eu vou falar de novo. Não acha que você pode vencer o mundo no peito, porque você não vai. Não vai. Às vezes Deus nos dá estratégia até mesmo para fugir, para se esconder, escapar pela nossa alma, pela nossa vida. Então, não seja crente boca aberta. Seja crente fiel, vigilante, alerta. Viu? É preciso montar guarda. É preciso. Nós estamos numa guerra. E na guerra você não sabe de que lado o inimigo vai te atacar. Numa guerra você não sabe de que maneira ele vai vir. Mas uma coisa é certa. Se você estiver vigilante, se você estiver na torre de vigília, quando ele apontar de lá, Deus te dá o comando. Tem um louvor que eu ouço muito e ele diz assim: o inimigo trama, mas Deus antecipa.
Então, antes dele chegar, Deus já mostrou. Antes dele chegar, Deus já falou. Deus já deu sonho, visão, revelação, profecia. Deus já te deu a palavra. É só estar vigiando. Então, vamos lá. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Gente, é muito nome para ler. Salmo 89 aí, depois alguém abra, por favor. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raanias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.162. Os filhos de Cefatias, 362. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesuas e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Benui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Mavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens doutra Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arzim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adibe e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaias, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odefa, 74. Os cantores dos filhos de Asaf, 148. Os porteiros dos filhos de Saum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa e filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaias, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uza, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Neumim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nésias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Zoferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatia, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus, os filhos dos servos
de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arzá, Querube, Adom e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, que eram de Israel. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobia, os filhos de Necoda, 742, e dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e se chamou o nome delas. Estes buscaram seus registros, querendo contar sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E se Tisata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Todas essas congregações juntas foram de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. E seus cavalos, 736, e os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. E a parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tisata deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 50 e 30 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, em prata 2.200 aratéis. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.000 aratéis e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo Israel nas suas cidades. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é temível na Assembleia dos Santos e reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Senhor, a tua fidelidade está ao teu redor. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrastes Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Pois é, ele é Deus. E às vezes a gente fica se perguntando, tudo bem, a gente é humano, a gente teme, a gente estremece, às vezes a gente olha e não vê solução, às vezes a gente não vê uma luz no fim do túnel, mas a gente precisa estar lembrando que ele é Deus, ele é poderoso, ele é tremendo, terrível, ele faz todas as coisas, nada resiste a ele. E aí, quando você começa a pensar nessas coisas, a meditar na grandeza do Deus que você serve, quando você começa a lembrar de coisas que você passou e que você achou também que não tinha saída, e Deus deu a saída, Deus deu a solução a você aí, isso te fortalece. Então, é sobre isso que a palavra diz. Paulo vai dizer tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é lindo, tudo que é limpo, nisso pensai. Por quê? Porque vão dissipar esse medo, esse temor do seu coração, vão dissipar. É por isso que Provérbios vai dizer, se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Por quê? Porque se você ficar pensando... 24:10, isso mesmo. Obrigada. Então,
se você ficar ali pensando, ai, o fulano fez isso comigo, a Beltrana fez isso comigo, você vai ficando enfraquecendo, você vai esmorecendo, você vai definhando. Mas se você começar a pensar nas batalhas que você já travou e que Deus, inusitadamente, do nada te deu vitória, abriu portas, a sua força, a sua fé, ela vai aumentando. Você vai crendo que é o mesmo Deus, ele não mudou. Você entende isso? Então, eu não estou dizendo que você não vai temer, eu não estou dizendo que você não vai estremecer, eu não estou dizendo que muitas vezes você vai dizer, Senhor, eu vou morrer. Mas se você ficar nesse pensamento, porque o seu cérebro, ele não consegue separar realidade do que já passou ou de coisas que ainda não aconteceu. Para ele, tudo é real. Então, quando você diz, eu não consigo, eu não vou vencer, eu vou morrer, ele entende que é o que vai acontecer. Então, quando você se levanta e diz, eu vou vencer, eu vou passar por isso, e Deus vai dar vitória, ele entende que você vai passar pelaquela luta. Então, todo o seu organismo, toda a sua modulação hormonal, todo o seu sistema, ele vai trabalhar para que você consiga alcançar o seu desejo, o seu objetivo. Isso é neurociência, gente. Isso não é conversa. Isso não é pensamento positivo. Isso não é mantra. Isso é neurociência. Porque o seu cérebro, ele não sabe distinguir o hoje do 10 anos atrás. Ele não sabe distinguir a realidade da imaginação. Então, nós precisamos trabalhar em nós a palavra. É sobre a palavra. Nas minhas maiores lutas, foi no começo da minha caminhada, eu recitava a palavra para mim. Eu venci porque eu recitava a Bíblia para mim. Recitava em voz alta. Deus não dá prova a qual você não pode suportar. E mesmo com a prova, ele ainda abre a porta de escape. Eu repetia isso para mim em voz alta. Eu dizia a Bíblia para mim, digo até hoje. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. E é real, é bíblico. Então quem tem que levantar? Sou eu. A glória já está vindo. Então eu preciso levantar. Não é ele me levantar, é eu levantar. Consegue entender? Não é você ficar esperando Deus te pegar pela mãozinha, mandar uma irmã na tua casa e te pegar pela mão, te levar para pentear o cabelo. Não! É você tomar a decisão. Chega de viver isso. Chega dessa miséria. Chega dessa comiseração sobre a minha vida. Sai desse lugar de coitada. Sai desse lugar de pobre coitada. Se levanta. E vai. Porque Deus vai com você. Vai porque Ele é contigo. É isso que a palavra diz. Não te assombres. Eu sou teu Deus. Então é por aí, crente. E vou tornar a dizer, isso não é pensamento positivo, isso não é o universo vai te dar nada. O universo é criado. Ele não tem poder de criador. Para de seguir essas bobagens, essas bestagens. Nós estamos falando de ciência.
falando sobre o que o meu cérebro precisa entender. Ele precisa entender que a palavra de Deus está em mim. E a palavra de Deus é a verdade. E é essa verdade que me liberta, é essa verdade que me transforma, é essa verdade que me cura, é essa verdade que me salva. Porque o Logos, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito de Deus. Consegue entender? É assim que você vai decorar os versículos da Bíblia. Vai falando para você, para a sua alma. Gente, eu vejo essa cena tão clara, Davi pegando a alma dele, sentando na cadeira e dizendo assim: aquieta-te, ó minha alma, porque eu verei o Senhor. Fica quieta aí dentro. Se cala. Saul está vindo atrás de mim com seus exércitos, mas o exército do céu é maior. O Deus que me chamou, que me ungiu, é o que vai me fazer assentar no trono. Então fique em paz, você não vai morrer antes de sentar no trono. Consegue entender? Você não vai morrer antes de Deus fazer na tua vida. Você precisa tomar posse dessas coisas. Vamos lá? Provérbios 21, 28. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Então ouve a palavra do Senhor. Ouve porque Ele está falando com você. Eu te ajudo, eu te dou vitória, eu sou na tua vida, eu sou contigo. Fique em paz. Vamos lá, Atos capítulo 27. Gente, eu gosto muito desse capítulo 27. Vamos lá. Paulo é mandado para a Itália. Naufrágio do navio. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Ou seja, eles trocaram de navio. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte do Cnido, não nos permitiu o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Ou seja, o vento era contrário e era forte. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia.
E como aquele porto não era incômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênice, que é o porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Ou seja, o vento tinha brandado e eles continuaram navegando ali pela costa, achando que eles já tinham alcançado o lugar onde o vento era mais brando. E aí eles poderiam seguir viagem. Porque na navegação, existe os lugares em que os ventos são mais parados, onde o mar é mais calmo. Então, tudo isso se vê, né, hoje se vê através dos satélites. Mas antigamente também eles tinham essa ciência através dos astros, das estrelas. Então, eles sabiam onde eram lugares melhores. E aí, quando o vento abrandou, eles acharam que já estavam no lugar certo, que já podiam, então, adentrar mar adentro, né? Só que quando eles adentraram, veio um vento mais forte. Mas, versículo 14, mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Ou seja, era um vento que eles sabiam, eles conheciam, né? Era um lugar onde aquele vento ali soprava mais forte. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós nos deixamos ir à toa. Ou seja, então, eles deixaram o barco ser levado pelo vento. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usamos de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. Ou seja, dali para frente a navegação foi mais difícil. Eles não conseguiam manter um rumo, uma rota certa para o navio, porque os ventos, né, eles não deixavam, eram mais fortes. E aí eles começaram a aliviar o navio. Ou seja, eles começaram a soltar as cargas, né? Foi o que aconteceu lá com Jonas. Jonas, o navio pegou uma correnteza, pegou uma agitação, e aí, para o navio não afundar, os marinheiros começaram a jogar fora a carga, achando que era. Quando eles jogaram a carga fora e eles viram que não resolveu o problema, eles disseram, tem alguém aqui, né, que está errado e vai fazer a gente afundar. Então, o versículo 18 vai dizer, e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E aí apareceu ainda uma tempestade. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Né? Eles estavam se livrando do peso extra para que pudesse aliviar o navio e pudesse sair daquela situação, sair daquele pedaço ali, né, que estava mais agitado. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Então, olha só,
eles não conseguiam ver nem o sol de dia e nem as estrelas de noite. Ou seja, o céu estava cerrado. O céu estava fechado. E aí ele vai dizer que aí começou a cair uma pequena tempestade e a força e a esperança de se salvar foi embora. E a gente sabe disso. Quando a gente não vê saída, não vê solução, não vê uma luz, a esperança vai embora. E era sobre isso que a gente estava falando. Sobre trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. E precisamos disso. Porque vai ter dia que, olhando ao redor, nós não vamos ver nenhum tipo de solução. Nós não vamos ver nenhum tipo de saída. Nós não vamos ver nenhuma porta de escape. Mas ela existe. Talvez a gente só não esteja conseguindo ver. Como Agar estava. O poço estava ali. Mas a tempestade que ela estava passando não deixou ela ver. Precisou o anjo aparecer para falar com ela. Então, vamos lá. Havendo já muitos, versículo 21, que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável os varões ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaram este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha só, Paulo, eles não ouviram Paulo. Essa foi a verdade. Por quê? Porque no início aqui você vai ver que a Bíblia vai dizer, no versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então, Paulo está fazendo aqui como se diz, ele está... eu esqueci a palavra. Ele está dizendo, né? Vocês não me ouviram. Tudo bem. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês, que nenhuma vida se perderá. Nenhum de vós, mas somente o navio. Então ele está afirmando que o navio vai ser destruído, mas ninguém vai morrer. Para alguns, isso é desesperador. Então, se o navio vai ser destruído, a gente vai morrer. Não, nem sempre. Nem sempre. Consegue entender? Confia no Senhor. 23. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, contudo necessário irmos dar numa ilha. Gente, eu gosto demais desse capítulo 27. E eu sei que Juliana vai dar o resto amanhã, mas eu vou me adiantar hoje. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ninguém vai se perder, ninguém vai morrer. E ele diz que o anjo apareceu para ele num sonho e contou e disse para ele que era necessário, porque Paulo estava sendo levado a Roma. E era plano de Deus que ele se apresentasse em Roma. E aí, ele diz que o anjo apareceu, e disse para ele: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas.
Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Você consegue entender que Paulo está preso? Ele é um prisioneiro. Mas por causa dele, todos os que estão no navio foram entregues a ele. E lá, quando a Juliana for ler amanhã, ela vai ler aqui, ó. E éramos ao todo no navio 276 almas. Deus colocou na mão de Paulo 276 almas. Aí ele vai dizer, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar numa ilha. 276 almas num navio. Quantas almas Deus deu a você? Quantas almas tem na sua família? Quantas almas tem na sua casa? Quantas? Às vezes a gente não entende. Mas lembra? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, até a 4ª geração, Deus te deu. Deus te deu. Esforça-te. Tem bom ânimo. Se levanta, porque Ele é fiel. Não importa se tu tá preso. Não importa se você está na prisão, no fundo do poço. Com José foi muito mais. Deus deu todo o povo daquela terra na mão de José. O povo só tinha comida porque Deus levantou José. Consegue entender, crente? Que não importa a tua situação. Ah, mas eu sou pobre de maré, não interessa. Ah, mas eu não tenho condição. Ah, eu não tenho prestígio, eu não tenho nome, eu não tenho um sobrenome, eu não tenho audiência, eu não tenho um canal, eu não tenho nada que eu possa me fiar e dizer que vou poder fazer. Ei, Deus deu na tua mão. Todas aquelas almas estavam na mão de Paulo e por causa dele não iam perecer. 276 almas. Eu não sei quantas almas Deus te deu até a sua próxima 4ª geração. Eu não sei, mas eu quero te dizer nesta manhã, levanta, Narasuramanai. Levanta, porque Deus colocou nas tuas mãos, aleluia. Ninguém vai perecer, porque Deus é contigo. Então, não sei, mas eu sei que Ele é fiel. Eu não sei como fará, não sei como virá, mas Ele é fiel. Então, nesta manhã, o que Deus está dizendo é: eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que te prometi, tudo aquilo que está na minha palavra. Então, levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, vem nascendo sobre a tua casa, vem nascendo sobre os seus problemas, vem nascendo sobre a tua vida. Não importa o que você está vendo, não importa o que você está ouvindo, não importa, creia, que ainda que esteja morto, viverá. Ei, Jairo, não temas, a menina dorme. Deus, nesta manhã, Senhor, Pai,
Pai. Traz a memória, traz a lembrança, Senhor. Aquilo que nos traz esperança, as promessas, aquilo que o Senhor falou sobre nós, sobre a nossa casa. Pai, aleluia. Levanta essas mulheres, Senhor. Levanta, se levanta, Pai, levanta, porque as nossas gerações dependem, Senhor, daquilo que estamos semeando hoje, daquilo que estamos plantando hoje, Pai. Levanta essas mulheres com autoridade, com graça, com unção, com poder de filhas amadas do Deus Altíssimo, Pai. Levanta, Pai, porque o teu nome vai ser glorificado em nós e através de nós. O teu nome vai ser glorificado na nossa casa, na nossa família, na nossa descendência. Pai, o teu nome há de ser glorificado, Pai. Então levanta esta mulher. Senhor, aumenta a fé, aumenta, Senhor, a esperança nesta manhã e nos dê a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz. Senhor, permaneça neste devocional, que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado durante todos os dias, toda essa semana, toda a nossa vida, até o Senhor voltar. Pai, que neste lugar, que no Pai e Ela, Senhor, almas sejam alcançadas, vidas sejam renovadas, reedificadas como foram os muros, vidas sejam, Senhor, aleluia, alicerçadas para a glória do teu nome, e que gerações sejam alcançadas pelo teu poder. Pai, obrigado por mais uma semana, por mais um dia, pela tua misericórdia em nosso meio. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te engrandeço. Em nome de Jesus. Amém.